e não é eu. Se não tiver orçamento, eu não tenho como pagar. As bolsas dos medalhistas da Olimpíada de Matemática vão ser canceladas. O que será desses jovens talentos? Muito triste, porque eu queria demais fazer a faculdade e mudar a vida da minha família. E agora um estudo traz uma explicação surpreendente para uma questão que intrigava os cientistas. Por que o Nordeste foi a região com mais casos de microcefalia associados ao vírus da Zika? Ingrid gosta de dizer que é mãe de um anjo. Emanuele, 3 anos e 3 meses, trouxe mesmo muitas alegrias para a jovem família de Caruaru, interior pernambucano. Mas ninguém esperava que a bebê tivesse sido tão afetada pela Zika que a mãe pegou durante a gravidez. Ela não fala e não anda. Tudo, o atraso dela é completamente motor e cognitivo, total. Ingrid, Alexandro e Emanuele sofrem as consequências da Zika, a doença viral que atingiu 144 mil pessoas no país, incluindo 12 mil mulheres grávidas. Com o tempo, os pesquisadores provaram que a Zika também provocou mais de 3 mil casos de malformação em bebês como Emanuele. Nas estatísticas de Zika, entre 2014 e 2018, um número intrigou os pesquisadores. O Nordeste não foi a região que teve a maioria dos casos de infecção pelo vírus Zika, mas concentrou 88,4% dos casos de malformação de cérebro de bebês, especialmente a microcefalia, enquanto que o Sudeste teve apenas 8,7% dos casos de microcefalia. Os pesquisadores buscam explicações para esse fenômeno dentro dos laboratórios e aqui fora, na realidade das cidades do interior nordestino. A investigação começou por uma pista do passado. Outro drama de saúde pública acontecido em 1996. De repente, 126 pacientes de hemodiálise do Instituto de Doenças Renais de Caruaru começaram a passar muito mal depois do tratamento. Fui fazer hemodiálise, saiu de casa bem e voltou cego. Cego? Cego, caminhando já com a ajuda de um acompanhante que conhecia ele e trouxe ele para casa. O pedreiro José Francisco Borges foi um dos mais de 60 mortos. Pacientes envenenados por uma toxina presente na água usada na hemodiálise. Na época, o governo do estado formou uma equipe para investigar o problema e chamou o biólogo Renato Molica. O especialista hoje dá aulas no campus de Garanhuns da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Molica diz que a água usada na hemodiálise estava contaminada por toxinas produzidas por cianobactérias, um tipo de alga comum em reservatórios de água. Não é a exclusividade do Brasil, não. Isso tem cianobactéria no mundo inteiro. Agora, sim, elas aparecem mais justamente nos locais onde você não tem um tratamento de esgoto, né, um saneamento adequado, né, porque o esgoto é rico em nutrientes, esses nutrientes funcionam como fertilizante. A lembrança do que uma toxina provocou nos pacientes da hemodiálise fez Renato Molica pensar que a água contaminada pode ter piorado as consequências da Zika em bebês cujas mães tiveram a doença. A suspeita, então, foi testada neste laboratório do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste caso, a toxina analisada era saxitoxina, que também é produzida por cianobactérias. Cobaias grávidas foram infectadas com o vírus da Zika. Algumas fêmeas também tomaram água com uma quantidade de toxina 200 vezes menor do que o considerado aceitável pelo Ministério da Saúde. Em todos os casos, os filhotes nascidos mostraram problemas de malformação. Mas as fêmeas que tomaram água contaminada tiveram crias com casos muito mais graves de microcefalia. A gente mostrou que essas toxinas facilitam, por algum motivo que a gente não entende ainda, a entrada do Zika, né, a chegar até o cérebro. Mas ainda era preciso testar se as toxinas também afetariam o ser humano. Entrou em ação o laboratório do professor Stephen Rehn. A equipe do biólogo do Instituto DOR e da Universidade Federal do Rio de Janeiro usa células da pele para criar mini-cérebros, aglomerados de células nervosas humanas. Esses organoides contêm até 6 milhões de neurônios. Em laboratório, podem mostrar os efeitos de certas substâncias no cérebro humano,
o resultado da combinação vírus e toxina surpreendeu. O que a gente observou foi que, no caso em que havia os dois fatores infectando, contaminando o tecido cerebral humano, a quantidade de morte celular, que é um indicador da toxicidade do vírus, era muito maior. O que acontece é o seguinte, você tem uma população sensível, uma população pobre, suscetível, que tem como única fonte de água uma água muito rica em microalgas, em cianobactérias, com uma determinada toxina. Além de tudo, a epidemia de Zika daqueles anos coincidiu com a pior seca que atingiu o Nordeste nos últimos 100 anos. Com isso, a água dos reservatórios nordestinos diminuiu. Conclusão, pouca água, maior concentração de toxinas. Mas segundo Renato Molica, a presença de cianobactérias nos reservatórios de água do Nordeste é constante. Um problema causado pela falta de saneamento. Na região, apenas 26,8% da população tem coleta de esgoto. Por isso, ele acredita que a solução seja rever os limites de segurança da toxina na água estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Isso aí vai ter que ser reavaliado, porque o que era para consumo, seguro para consumo da água, hoje em dia, isso potencializa a ação de um vírus, no caso o vírus da Zika, da doença Zika que causa lá a microcefalia. É isso que a nossa ciência está propondo, uma reflexão sobre os níveis considerados seguros e aceitáveis de contaminantes, principalmente contaminantes associados a micro-organismos, a cianobactérias, na água. Germana é mãe de Guilherme, outra vítima da Zika. Ela representa 458 famílias pernambucanas que tiveram bebês com microcefalia. E reage com indignação à descoberta de que seu filho pode ter sido vítima de uma cruel soma de fatores que poderia ter sido evitada. A culpa é de toda a sociedade por dois motivos: por poluir, por não cobrar das autoridades, por não cuidar dos seus quintais, por não cuidar das suas residências, por não tratar a água, por não cuidar, de fato. As pessoas podem, de alguma forma, se proteger, filtrar a água? Não, não adianta. Quando a toxina está presente na água, aí ela passa pelo filtro, não adianta. Ferver? Também não. No caso, a saxitoxina ela é resistente à fervura. A Compesa, empresa de saneamento de Pernambuco, diz que segue os padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde e que, desde o caso da hemodiálise de Caruaru, fornece água à população dentro dos limites exigidos de toxinas. O Ministério da Saúde afirma que o resultado da pesquisa com camundongos não pode ser relacionado a efeitos em humanos e classificou a quantidade de toxinas aplicada nas cobaias como extremamente alta, apesar da pesquisa ter usado dose de toxinas 200 vezes abaixo dos limites estabelecidos pelo próprio Ministério. Isso é um estudo longo que ainda vai demandar uma discussão ampla com outros setores, inclusive principalmente com a Anvisa, para se definir isso. Esse é o início de uma caminhada para a gente aumentar a segurança da saúde das pessoas dessas regiões. A gente acabou de ver um